Vamos descomplicar? Oi meninas, eu sou Maria Cardoso e você está no canal Menopausa Descomplicada, com mais um vídeo para você que faz terapia de reposição hormonal e para você que está pensando de começar a sua terapia de reposição hormonal. E hoje nós vamos falar sobre o estradiol transdérmico e seus 4 veículos. Sim, porque nós temos várias formas transdérmicas de fazer reposição hormonal com o estradiol. E também vou falar, gente, a respeito dos miligramas, ou seja, da dosagem que cada produto tem lá na embalagem. E isso não significa que aquela dosagem que está lá na embalagem que a gente vê quando a gente compra o produto, ou até mesmo quando a gente manda manipular, é a quantidade de estradiol que a nossa pele vai absorver e vai para a corrente sanguínea. Então tudo isso a gente vai aprender nesse vídeo aqui, tá bem? Mas antes de começar, vocês estão vendo que eu estou aqui em ritmo de Copa do Mundo, né? Estou aqui com esse tricô super bonito, super elegante, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? De compra, para quem quiser adquirir um tricô como esse aqui, olha, para estar curtindo a Copa do Mundo, é só clicar no link e fazer sua compra. Lembrando que toda compra que você faz através do link que eu deixo aqui na descrição do vídeo, vocês acabam ajudando o meu canal. Olha quem chegou pro vídeo aqui, ó, o Teodoro, ó, para atrapalhar um pouco. E no vídeo de hoje vocês vão aprender que o estradiol que está prescrito nas embalagens, né? A gente tem como exemplo o estrogel, tem 0,75, Lenzeto tem 1,53 mg, que são miligramas, né, de estradiol, não significa que essa será a quantidade que a sua pele irá absorver e que irá entrar na sua corrente sanguínea. Por isso que quando a gente compara duas mulheres que usam a mesma dose de estradiol, elas vão ter resultados diferentes. Por quê? Porque tem a ver com a absorção. Às vezes uma pessoa tem a pele que absorve muito mais que as outras. Tem até mulheres que não dão certo com reposição transdérmica. Então aí o médico tem que procurar outras vias para fazer a terapia de reposição hormonal. A gente tem os implantes, tem a forma oral, que não é muito recomendada, né? Mas se não tiver jeito e com acompanhamento médico, o melhor mesmo é a gente fazer uma reposição segura, claro, né? E que a gente fique livre desses sintomas indesejáveis para a gente ter uma vida saudável, uma vida ativa, não é mesmo? Mas enfim, qual que é a diferença, né, de tantas maneiras e tantas formas de se fazer uma reposição hormonal transdérmica? A gente vai aprender isso nesse vídeo. Eu fiz até uma tabelinha, tá? Pra gente entender melhor, vocês vão estar vendo no decorrer do vídeo, para vocês entenderem a eficiência que cada veículo tem quando aplicado na pele, só ressaltando que a ciência não fornece porcentagens exatas e universais de absorção para cada formulação. O que os estudos medem são os níveis de estradiol no sangue, tá? Mas dá para a gente ter uma ideia através dessa tabela com estimativas didáticas. Gente, agora eu vou explicar para vocês entenderem melhor, porque assim, o estradiol, ele é o mesmo, tá? A gente tá falando do estradiol bioidêntico, aquele estradiol natural que o nosso ovário, né, produzia e deixou de produzir na menopausa. O que vai mudar é o veículo. A gente tem gel, a gente tem adesivo, a gente tem spray, então assim, e tem o Pentravan. Então esses são veículos diferentes. Eu vou falar desses 4 que são os veículos mais populares. Bem, meninas, e pra gente entender melhor, vamos imaginar que o estradiol é um passageiro e que as vias são veículos que vão transportar esse passageiro, tá? Então a gente vai começar pelo oestrogel, que é bem conhecido e bem receitado também por médicos que tratam de mulheres em climatério e menopausa. O estrogel é considerado como um carro que tem a direção definida. Aí nós temos o Lenzeto, que é comparado com uma motocicleta, é rápido e prático. E aí nós temos o Pentravan, que é um carro personalizado, que pode funcionar muito bem, mas depende de quem o montou. Daí nós temos os adesivos, que são como os trens.
eles entregam ali durante vários dias aquela quantidade pequena do estradiol. Meninas, vocês viram? O hormônio é o mesmo, o que vai mudar é o veículo que vai fazer ele chegar ao destino. Bem, meninas, e claro que existem estudos científicos que mostram a hierarquia desses veículos, tá bom? Então, em primeiro lugar, a gente tem os adesivos, em segundo lugar, a gente tem o estrogel, em terceiro lugar, o lenzeto e em quarto lugar, o estradiol por via Pentravan. O que acontece? Não quer dizer que o Pentravan seja uma via ruim, tá? É que os outros, eles têm estudos científicos muito mais robustos. Já o Pentravan, como ele é manipulado em farmácias de manipulação, então não se tem controle sobre o manuseio, né? Do creme de Pentravan, então pode ter algumas irregularidades. Por isso que quando a gente vai mandar fazer o nosso gel transdérmico, né, em farmácia de manipulação, a gente precisa ter muita confiança naquela farmácia, tá? Porque assim, a forma de manipulação importa muito, tá? Meninas, olha só quem chegou aqui, ó, para enfeitar aqui o vídeo, a Marcelina. Tá quietinha. Hoje tá sol, vocês estão vendo, tá batendo reflexo aqui porque eu tô em frente à janela, né? Mas tá um pouquinho friozinho porque afinal de contas a gente tá no outono, tá se preparando para o nosso inverno aqui, não é mesmo? Meninas, agora vamos a essa tabelinha aqui de comparação de equivalência para vocês verem tudo isso que eu tô explicando aqui na prática, tá bem? Ó, vocês estão vendo aí, ó, tá aparecendo para vocês o estradiol transdérmico, né? E a equivalência aproximada. Então, primeiro a gente vai comparar o estrogel com o lenzeto, tá? Então, a gente tem aí um pump de estrogel que corresponde a 2 sprays do lenzeto. Aí, quando a gente fala de 2 pumps do estrogel, a gente já tá falando de 3 sprays do lenzeto. Para vocês verem que o lenzeto, ele tem ali na embalagem, né, uma quantidade bem alta de estradiol, mas a hora que ele vai para a pele, o que é absorvido é bem inferior ao que tá falando na embalagem. Isso é interessante, né? Quando a gente fala de uma dose bem alta de estrogel, a gente está falando de 3 pumps, aí seria equivalente a 4 a 5 sprays de lenzeto. Isso já não é nem recomendado, né? O recomendado, o máximo, são 3 sprays do lenzeto. Meninas, vocês viram, né, que a equivalência entre o estrogel e o lenzeto, apesar do lenzeto colocar lá na embalagem que vem 1,53, ele entrega muito pouco, né? Quer dizer que ele tem uma absorção assim muito inferior ao estrogel. Agora a gente vai para uma segunda comparação que vai aparecer na tela para vocês. Bem, agora a gente vai comparar o adesivo com o estrogel e o lenzeto, tá bem? Então a gente tem aqui para vocês verem, ó, o adesivo de 25 microgramas, tá? MCG dia, que é equivalente a um pump de estrogel. Aí a gente tem o adesivo de 50 mcg dia, que é equivalente a 2 pumps de estrogel e equivalente a 3 sprays de lenzeto. A gente também tem o adesivo de 75 mcg dia, né, que é equivalente a 3 pumps de estrogel, e o maior adesivo, né, que é a maior quantidade, que é de 100 mcg dia, que vai ser equivalente a 4 pumps de estrogel. Meninas, só deixando claro que esses estudos aqui de equivalência, eles são aproximados, tá? Porque a gente está falando de várias formas, né, vários veículos que vão estar levando o estradiol. Bem, se você tá achando esse assunto aqui interessante, já manda esse vídeo para uma amiga, tá? E se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa um comentário, curte também se gostou do conteúdo, tá? Para ajudar esse canal a crescer, combinado? Bem, meninas, um resuminho para vocês aqui. A gente tem o estrogel,
que é o mais previsível, tem uma boa absorção, tem muitos estudos, ele também é muito utilizado por médicos que prescrevem, né, a terapia de reposição hormonal para mulheres na menopausa, e ele também é muito fácil de se fazer ajuste de dose. E a gente tem o Lenzeto, que é o mais prático, ele tem uma fácil aplicação, seca muito rápido, mas que algumas mulheres precisam de mais sprays para conseguir uma dose. Tem os adesivos, né, que a gente já sabe que eles entregam quantidades contínuas durante o dia, né? São trocados às vezes 1 ou 2 vezes na semana, dependendo, né, da quantidade de hormônio necessário que foi prescrita. Ele também é bem prático para aquelas mulheres assim que às vezes acabam esquecendo, né, de estar passando o seu hormônio, né, porque a gente tem que lembrar que a reposição hormonal transdérmica ela tem que ser feita bem regradinha, tá? Então todos os dias a gente tem que aplicar, tem que ser naquele horário. Então tem mulheres que às vezes esquecem, então a terapia ela acaba não dando certo. Então para as mais esquecidinhas, talvez o adesivo ele seja uma ótima opção. Lembrando também, meninas, que os adesivos, eles possuem poucas oscilações, tá? Porque eles vão entregando ali durante 24 horas aquela pequena quantidade de hormônio. Isso é bem interessante, né? Último, e não menos importante, a gente tem o manipulado com o Pentravan, né? Então, assim, o manipulado também ele pode ser muito bom, ele tem uma boa absorção, e na maioria das mulheres, tá? Ele também tem a fácil manipulação para ajuste de dose, e ele é muito prescrito, porque às vezes, né, você precisa de uma dose alta, e em vez de você ficar passando vários pumps de estrogel, num único pump você já vai ter a sua dose personalizada, mas claro que para farmácia de manipulação precisa de uma receita médica, tá bem? Eu espero ter ficado claro, tá? Esclarecido alguma dúvida de vocês. Eu fiz essa confusão, eu achava que o que estava ali prescrito, né, escrito na embalagem, indicando a quantidade de estradiol, seria a quantidade que a minha pele estaria absorvendo e que estaria na minha corrente sanguínea, mas vocês viram que depende de muitos fatores, né? Que na terapia de reposição hormonal por via transdérmica, o mais importante não é a quantidade que vem na embalagem, tá? Mas sim a quantidade que está sendo absorvida e que está indo para a nossa corrente sanguínea, tá? E também, é claro, né, o controle dos nossos sintomas, isso que é muito importante. Com isso, eu aprendi, espero que vocês tenham aprendido também, que às vezes na embalagem tem um nível muito alto de estradiol, mas não quer dizer que a sua pele vai absorver toda aquela quantidade que tá lá na embalagem, tá bom? Vocês viram que o Lenzeto, ele tem uma quantidade bem alta de estradiol, porque ele entrega pouco na hora da absorção. Isso é importante da gente saber, tá bom? Bem, meninas, e o vídeo de hoje tá chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês que a quantidade de estradiol que vem descrita nas embalagens não é a mesma quantidade que a nossa pele absorve, tá? Que vai estar lá na nossa corrente sanguínea, que é tão importante para que a gente tenha alívio dos sintomas de climatério e menopausa, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui na descrição. Se eu não souber responder, vou perguntar para a doutora Andréa Nakano, tá? Mas eu não vou deixar vocês sem resposta não, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixei aí a tabelinha de comparação, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e dar um like também, né? Para ajudar aqui esse canal a crescer, tá bem, meninas? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.